Quando nós temos um bom amigo, uma boa amiga, o nosso prazer é falar bem desta pessoa, é conversar com essa pessoa. A sua presença nos traz alegria e estamos sempre conversando com outras pessoas e falando do seu bom nome. Mas quando nós temos um inimigo, alguém que não gosta de nós, que nos maltrata, que nos humilha, que nos prejudicam, então não gostamos nem de falar no nome desta pessoa. A sua presença nos incomoda, nos causa mal-estar. Estou falando sobre estas coisas porque percebe-se que existem aqueles religiosos fanáticos que falam mais no nome do diabo do que no nome do Senhor Jesus, quando deveria ser o contrário. Existem pessoas que estão mais aptas a serem publicitárias do diabo e dos seus demônios do que de Cristo, do seu bom nome e do Evangelho do Senhor Jesus. No meu caso, o meu maior contentamento, prazer e alegria é falar a respeito do meu Cristo, do meu Salvador, do meu amigo. Ele que está sempre comigo, me proporcionando alegrias, prazer, contentamento, bem-estar, sempre prodigalizando seus milagres em meu favor, em favor dos meus familiares, dos meus amigos, da Igreja do Senhor Jesus. De maneiras que, como embaixadores do reino de Deus aqui na terra, como testemunhas do Senhor Jesus, devemos sim, sempre que possível, estarmos anunciando o bom nome de Cristo e o Evangelho das boas novas da graça do Senhor nosso Deus. Gostaria de meditar em mais uma mensagem que o Espírito Santo de Deus nos concede, que nós encontramos na palavra do Senhor, no livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 2, do versículo 22 ao 26, que nos ensina o seguinte: Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse o salmista: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Observamos, dentro desta passagem bíblica, uma mensagem cristocêntrica, onde o autor fala sobre Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o rei da descendência de Davi,
sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, ele também que veio na plenitude dos tempos como profeta anunciado por Moisés. Ele era o verbo de Deus, o bom pastor, que deu a sua vida por nós. E esta palavra ia de encontro justamente aos ouvintes do Evangelho do Senhor Jesus, aqueles que buscavam deter a marcha da igreja primitiva, porque os inimigos do Evangelho, depois de terem matado o Senhor Jesus, desejavam e lutavam com todo o empenho e hostilidade para deter o crescimento e o avanço do Evangelho e da igreja daquela época. De forma que o testemunho deste homem de Deus que falou a respeito de Jesus de Nazaré mostrava para os seus ouvintes que este mesmo Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus com que? Maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio do povo, e todos os ouvintes sabiam desta realidade. Porque o ministério exercido pelo Senhor Jesus foi poderoso, fazendo sinais, prodígios e maravilhas no meio do povo, como nenhum outro havia feito na história da humanidade. Porém, por permissão de Deus, ele foi entregue nas mãos dos seus inimigos, porque existia uma obra de expiação, de propiciação e de redenção que o Filho de Deus estava realizando em prol da humanidade. O sofrimento do Senhor Jesus, tudo que ele passou de contrariedade, de adversidade, de perseguição, de aflição e tribulação, foi para comprar a sua igreja, que ele redimiu com seu sacrifício de amor, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Deus permitiu que prendessem ao Senhor Jesus, que o crucificassem, que o matassem ali na cruz do Calvário, para redimir a humanidade dos seus pecados. Porque ele tinha que fazer a obra determinada por Deus. No entanto, a morte não foi o fim, foi o começo de uma nova história, de uma nova era, de uma nova dispensação, de uma nova aliança de Deus com a humanidade. Por isso que o Evangelho destaca a ressurreição do Senhor Jesus como algo extraordinário e maravilhoso da parte de Deus, porque se ele não houvesse ressuscitado, seria mais um ser humano, mais um israelita, mais um palestino que nasceu, cresceu, viveu e morreu. Porém, a ressurreição foi a prova de que ele era o Messias de Deus e que ressuscitou para nunca mais morrer, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus em lugar de destaque. Porque estar à destra da majestade celestial é estar acima de toda a criação como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este Jesus de Nazaré é que eu amo, que eu adoro, é que eu venero. É a este Jesus de Nazaré que eu gosto de anunciar a tempo e fora de tempo.